Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti os missionários, pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando cada um deles, sustentando, livrando de todo mal. Cuida deles, Pai, e que eles possam a cada dia avançar mais e mais, pregando a Tua palavra e falando do Seu amor. Que nós possamos sustentá-los em oração, em ofertas, estar sempre lembrando deles. E se for da Sua vontade, que o Senhor possa estar nos enviando, porque queremos também pregar a Tua palavra e falar do Teu amor àquelas pessoas que precisam. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém? Então, agora nós vamos ouvir a nossa história. E a nossa história, eu vou fazer um resumo rápido para aquelas pessoas que não conhecem a nossa história. Até nós chegarmos na terceira história que as crianças já estão vendo. As crianças da Segunda Igreja Batista de Feu Rosa. A nossa história é com Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário onde ele falou do amor de Jesus para as pessoas na China. Mas ele passou por muitas coisas. E a história de Hudson Taylor começa quando ele ainda era um garotinho. Isso mesmo. O desejo do menino. Esse é o nosso primeiro tópico. O desejo do menino. Hudson Taylor ainda era muito novo. Ele tinha, crianças, 5 anos de idade. E ele estava à mesa, ouvindo seu pai falar as coisas que aconteciam em todos os lugares. E seu pai gostava muito de falar da China. Então, Hudson Taylor virou e falou assim: quando eu crescer, eu quero ser missionário na China. Então, a mãe de Hudson Taylor e o pai dele olhou um para o outro e eles riram. Sabe por que eles riram, crianças? Porque quando a mãe de Hudson estava grávida dele, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um menino, eu quero que ele seja missionário na China. E com 5 anos de idade, Hudson Taylor havia dito essa frase da mesa de jantar em casa para os pais e para a mãe, para os pais e para a irmã dele. Mas os pais ainda ficaram em dúvida porque Hudson Taylor era muito doente. Ele era muito doente, ele vivia em hospital. Hudson Taylor era tão doente, crianças, que ele só começou a estudar com 11 anos de idade. Porque aí ele já podia ir para a escola, já podia ficar no meio de outras crianças. Mas faltava algo muito especial na vida de Hudson Taylor. Hudson Taylor precisava conhecer a Jesus como seu Salvador. E só com 17 anos de idade, no celeiro de sua casa, lendo um folheto, que Hudson Taylor recebeu a Jesus como Salvador. E então ele decidiu que ele queria falar do amor de Jesus a todas as pessoas, e principalmente lá na China. Lá naquele país tão grande. A China, crianças, é um país muito grande. Eu não sei se vocês conseguem ver o mapa, mas é muito grande e tem muitas pessoas mesmo. E a maioria dessas pessoas nunca ouviram falar do amor de Jesus, mas era o que Hudson Taylor queria para a vida dele. Hudson Taylor então ficou muito feliz de receber a Jesus e ele logo quis contar a novidade para todos. Quando sua mãe chegou, ele contou para sua mãe e ele saía para falar do amor de Jesus e entregar folhetos para as pessoas, para que as pessoas pudessem também conhecer a Jesus como Salvador. Hudson Taylor então foi crescendo e foi trabalhar com o pai. O pai dele trabalhava em uma espécie de farmácia, mas era ele mesmo que produzia os medicamentos. Naquela época, em 1800, eles faziam aquelas medicações com ervas, eles aprendiam esse ofício e assim podia medicar as pessoas. E Hudson começou a trabalhar com o pai dele. Hudson então percebeu que ele queria fazer medicina. Ele falou: eu quero ser médico para ajudar as pessoas lá na China. Mas muitas coisas aconteceram na vida de Hudson. Um dia ele conheceu uma linda moça,
uma linda moça. E ele então amou essa moça demais. Ele achava que ela era o amor da vida dele. E aí, criança, nós vamos para a nossa segunda lição, onde fala a fé do jovem. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos saber que no momento certo, Deus irá nos abençoar com aquilo que Ele já preparou para nós. Mas nós precisamos manter a nossa obediência. Hudson Taylor, então, se apaixonou por essa moça e ele, então, quis casar com essa moça. Mas ele não havia tirado do coração dele o desejo de ir falar de Jesus na China. Então, Hudson Taylor resolveu um dia ir na casa dessa moça e falar com os pais dela que queria casar com ela. Ele chegou lá todo encabulado, com medo, mas ele tinha uma certeza: aquela era a mulher da vida dele. Hudson Taylor esqueceu que quem comandava a vida dele era Deus. Deus é que sabia o que deveria ou não acontecer com ele. Quando ele chegou lá, ele conversou com a família e disse: olha, eu vim pedir a mão da filha de vocês em casamento. Então os pais dela falaram assim: pode casar, nós aprovamos o casamento, mas você, Hudson Taylor, deve esquecer da China. Você não irá para a China. Aquilo foi uma tristeza muito grande para Hudson. Ele ficou muito desapontado. Eu imagino, crianças, que ele até tenha chorado. A moça também ficou muito triste, mas ela queria que ele fizesse isso. Deixasse de ser um missionário e casasse com ela. Então Hudson Taylor não aceitou aquela proposta, porque para ele importava mais fazer a vontade de Deus. Ele tinha um chamado de ir pregar do amor de Jesus para as pessoas lá na China. Então, Hudson Taylor saiu da casa daquela jovem muito triste, mas com a certeza de que ele seria missionário na China. Muitas coisas aconteceram. Hudson Taylor começou a trabalhar com um médico, auxiliando esse médico. E esse médico, às vezes, esquecia de fazer o pagamento dele. E o Hudson ficava em situações difíceis, mas Deus sempre socorria. Um certo dia chegou para Hudson, na casa dele, uma caixa. E dentro dessa caixa havia uma luva. Dentro dessa caixa havia uma luva e dentro da luva havia uma das maiores moedas que o Hudson já tinha pego na vida dele. Um dinheiro muito grande, onde ia sustentar o Hudson aquela semana toda. E o Hudson já havia aprendido como viver como missionário. Sabe por quê? Quando ele era mais jovem, ele comia menos, ele andava quilômetros para poder se acostumar como ser missionário, se ele precisasse andar. Ele dormia até em camas duras, para que, se ele não tivesse lugar para dormir, ele deitaria em qualquer lugar para poder dormir. Ele já sabia viver com pouco, mas Deus mandou para ele aquele dinheiro. Ele não sabia quem mandou aquele dinheiro para ele, mas o que importa é que o dinheiro chegou e ele pôde assim ter sustento para se alimentar aquela semana. E mais uma vez, Deus mostrava para Hudson que ele precisava ter fé. Então, Hudson vivia falando com Deus: Senhor, eu quero ir para a China, por que o Senhor não me envia? Eu já posso ser um missionário. E Deus sempre dizia para ele esperar. Sempre dizia, e ele aguardava aquele momento, mas sempre com fé, esperando que Deus ia mostrar para ele. Enquanto isso ele trabalhava, ele orava pelas pessoas, ele ajudava, ele dividia sua comida, ele dividia tudo que ele tinha, para que o amor de Jesus chegasse até os corações daquelas pessoas onde ele estava. Então, Hudson foi para Londres para ser médico. Ele foi estudar medicina. Chegando em Londres, Hudson ficou muito doente mesmo. Ele atendia os pacientes e acabou pegando uma doença, uma febre muito forte. E o médico que atendeu disse para ele: olha, Hudson, vá para a sua casa, acerte a sua vida, porque não tem mais o que fazer. Sabe qual foi a resposta de Hudson? Deus me mandou pregar na China.
Eu não posso morrer agora. Eu preciso primeiro cumprir esse chamado de Deus. Então o Hudson foi para a sua casa, tomou os seus remédios e repousava e aguardava. E orava todos os dias a Deus e pedia a Deus que Deus desse uma solução para ele. Foi então que o Hudson melhorou, ficou ótimo. E logo em seguida, ele orou e falou com Deus. E sentiu que aquele momento era o momento dele ir para a China. Então ele procurou a secretaria missionária. Naquela época existia a secretaria missionária. Quando ele chegou lá, o secretário de missões falou para ele assim: Hudson, estava aqui agora escrevendo uma carta para você. Chegou o grande momento, você vai para a China. Hudson então ficou muito feliz e ele percebeu que de fato aquela era a vontade de Deus na vida dele. Hudson então pôde assim entrar naquele navio e ir para a China. Hudson foi naquele navio de Londres até a China. Era um caminho muito distante, era muito longe mesmo, era muita água que tinha que passar. Mas vocês lembram, crianças, a nossa última história, o que aconteceu? O navio perdeu o controle, porque estava ventando muito. E o capitão ficou muito preocupado mesmo. E o Hudson, todos ali naquele navio começaram a tentar entender o que ia acontecer, porque o navio estava caminhando para as rochas e todo dia acontecia alguma coisa. E eles já estavam ali desesperados. Até que um dia o vento cessou. Parou o vento e o navio ficou por conta própria. Então o navio começou novamente a ir lentamente para as rochas altas. E não tinha mais o que fazer. Ele estava estava navegando para um banco de areias. E o capitão ficou muito preocupado. Ele então chegou para Hudson e disse: olha, não temos mais o que fazer. O que nós vamos fazer? E aí foi onde nós paramos, crianças. O que será que aconteceu? Hoje nós vamos conhecer a história da viagem do jovem missionário. Hudson era um jovem missionário e estava naquele navio. Deus já havia livrado ele da morte. Deus já havia livrado o Hudson de tantas coisas. Por que Deus levaria o Hudson para um navio e lá nesse navio Deus não deixaria o Hudson chegar até a China? Então o capitão procurou o Hudson e disse para ele: olha, Hudson, nós não vamos continuar a viagem. Algo terrível está para acontecer. O nosso navio vai bater no banco de areia e nós vamos naufragar. Hudson então disse para ele: isso não é a última coisa. Algo mais está para acontecer. Então o capitão falou assim: eu não vejo mais solução. Não temos mais o que fazer, Hudson. E ele disse: eu vejo uma solução. Eu tenho uma solução. Então Hudson virou para ele e falou para ele assim: olha, neste navio há 4 pessoas que creem em Deus como Senhor e Salvador. Há 4 pessoas que acreditam no Deus verdadeiro. Dentre elas é o senhor capitão, que acredita no Deus verdadeiro. Então eu peço licença ao capitão e nós 4 vamos em nossas cabines, cada um, orar e pedir uma providência de Deus, pedir a Deus o livramento. Então o capitão olhou para Hudson e disse: vamos, eis-me aqui, nós vamos orar. E cada um foi para a sua cabine. E eles ficaram lá um tempo orando. E nesse meio tempo, o navio já estava indo para o meio das rochas. Hudson então saiu de sua cabine correndo, e foi até um dos marinheiros que estava lá. E foi até um dos marinheiros e disse para ele assim: olha, eu preciso que você abaixe os cantos da vela mestre, agora. Então aquele marinheiro começou a ir: você está pensando que você é quem, rapaz? Então Hudson disse: abaixe logo os cantos da vela, você precisa fazer isso, vai ventar.
Então aquele marinheiro riu novamente. Ah, mas só se eu ver o vento, porque eu não posso nem sentir. Eu não acredito em você. E Hudson disse: olha, veja, as velas estão tremendo, faça isso que eu estou dizendo para você. Então aquele marinheiro olhou e viu que as velas estavam se mexendo. Rapidamente ele correu e abriu as velas, e o vento encheu as velas, e o navio então pôde se desviar daquelas rochas, e nenhum mal aconteceu àquela tripulação. Eles navegaram durante 5 meses naquele navio, até que eles chegaram na China. Já pensou, criança? 5 meses em um navio para poder conseguir chegar de Londres até a China. Foi esse o trajeto que o Hudson fez para, sim, pregar do amor de Jesus lá na China, para aquelas pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. O que nós vemos, crianças, é um homem que, sim, acreditou no Senhor, que confiou no Senhor, que creu no Senhor mesmo nos momentos difíceis, quando tudo parecia perdido. Então sabe o que ele fez? Ele orou e pediu a Deus uma solução, e Deus deu uma solução para ele. Quando o Hudson chegou na China, ele começou a chorar. Ele não se contia de tanta alegria, porque ele se lembrava de quando ele tinha 5 anos, e ele tinha dito que ele gostaria de ser missionário na China. Então, quando o Hudson ele chegou na China, ele logo precisava arrumar um lugar para ficar. Isso aí foi muito rápido. Ele conseguiu logo uma casinha com um missionário que já estava lá e alugou. Mas Hudson tinha uma dificuldade muito maior. Hudson não falava a língua da China. Hudson não sabia uma palavra. E ele precisava aprender para, sim, poder falar do amor de Jesus. Ele queria logo dizer às pessoas o quanto Jesus as amava, que Jesus havia morrido por elas. Então, Hudson começou a aprender a língua daquele lugar. O missionário que estava com ele, as pessoas que estavam com ele ajudavam. Hudson treinava tanto, crianças, que ele sentia dor na língua por falar aquela língua tão enrolada. E os olhos dele chegavam a doer de tanto que ele ficava olhando as letras, porque era muito difícil. Já pensou, criança, aqueles desenhos? Eles precisavam entender aquilo tudo. E o Hudson, então, aprendeu aquela língua e pôde, assim, falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali. Primeira coisa que o Hudson fez, sabe o que foi? Ele arranjou um barco-casa. Um barco-casa, isso mesmo, crianças. Vocês já ouviram falar em barco-casa? É um barco que em cima dele tinha uma casa e lá tinha tudo. Mas Hudson levava apenas com ele o cobertor e um pequeno fogão. O pequeno fogão era para cozinhar a sua comida, e o cobertor para ele se cobrir à noite. Sabe o que ele levava mais? Muitos folhetos para poder distribuir para as pessoas. Ele levava evangelhos para distribuir para as pessoas que sabiam ler. Aquela era a alegria de Hudson. Ele estava finalmente falando do amor de Jesus às pessoas lá na China. Às vezes ele ia sozinho, mas às vezes ele ia com algum missionário ajudante que ajudava ele, até mesmo para poder navegar com aqueles remos. Eles usavam varas para poder navegar. Era muito difícil e cansativo, mas eles iam por ali falando do amor de Jesus. O nome do rio que o Hudson ia era um nome muito complicado, a tia não sabe falar, mas o significado dele era Rio Azul. O Hudson subia e descia aquele rio com o seu barco táxi a falar do amor de Jesus às pessoas que estavam na beira do rio. Ele levava folhetos, ele levava remédios, ele levava medicina para aquelas pessoas e ajudava aquelas pessoas. E ele falava do amor de Jesus a todo momento. E aquelas pessoas, crianças,
que estavam mais longe do rio, sabe o que o Hudson fazia? Sabe o que o Hudson fazia? O Hudson ia no meio de transporte muito engraçado, crianças. Olha só esse meio de transporte. Parece uma cadeira de roda. Eles chamavam de táxi. Era uma espécie de meio de transporte com rodas, um lugar para sentar e duas varas penduradas, e o chinês iam empurrando até que o Hudson ia a essas cidades mais longes e falava do amor de Jesus. Até que um dia, crianças, ele foi a uma cidade chamada Tung Shou, o nome da cidade. Tung Shou, o nome da cidade, que ele foi mais um amigo missionário dele. Quando ele já estava chegando naquela cidade, veio um senhor na direção dele e veio falar com ele algo muito importante. E chegou para ele e disse assim: olha, se eu fosse vocês, eu não entrava nessa cidade. Essa cidade é muito perigosa. Os homens de lá são muito maus. Não vão lá. Os soldados são muito ruins, eles vão machucar vocês. Mas o Hudson falou: eu vim aqui para pregar do amor de Jesus. Eu não vou deixar de fazer isso. O Hudson, então, ele foi até aquela cidade. Mas quando ele estava chegando naquela cidade, alguns homens empurraram o seu amigo missionário, jogaram no chão, depois agarraram o Hudson e começaram a bater. Bateram muito, muito, machucaram os dois. E aí um deles gritou assim: vamos matá-lo, mata logo ele, esse estrangeiro. E então um deles virou e falou assim: não, nós não podemos matá-lo, vamos levar ao nosso chefe, Mandarim, vamos levar para ele, para ver o que ele vai fazer. Então o Hudson foi até lá naquele chefe. Quando o Hudson chegou lá, o chefe perguntou para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Então o Hudson testemunhou para ele, falou: olha só, nós estamos aqui falando do amor de Jesus. Jesus morreu por você, morreu por todos nós. Nós estamos aqui pregando do amor de Jesus. Então aquele mandarim ficou tão feliz de ouvir aquilo, que ele simplesmente não fez nada com o Hudson e o missionário. Ele mandou servir chá e disse para eles: vocês podem ficar na nossa cidade, falar do amor desse Deus de vocês. E o Hudson então pôde ir falar do amor de Jesus naquela cidade. Ele ainda mandou 2 homens acompanhá-los para que ninguém fizesse mal para eles. E eles foram lá e falaram do amor de Jesus para aquelas pessoas. E muitas pessoas receberam a Jesus como Salvador naquela cidade, através de Hudson e aquele missionário. E porque o mandarim dali daquele lugar, o chefe daquele lugar, ouviu a palavra de Deus e viu que aquilo era bom, Hudson foi luz naquele lugar, mais o seu amigo. Então Hudson falou do amor de Jesus ali naquele lugar e pregou do amor de Jesus naquele lugar. Quando chegava no final do dia, o Hudson estava muito cansado, mas ele chegava em casa e ele ia assim se ajeitar, comer. O amigo dele falou: não, você já está comendo igual a gente, de palitinho, tudo direitinho, mas você ainda é diferente da gente. As pessoas acham você estranho por causa do seu cabelo e seu terno azul. Se você tivesse o cabelo preto e usasse as nossas roupas, você ia se parecer mais com a gente e talvez as pessoas não implicassem tanto com você. O Hudson então resolveu ficar igual os chineses. O Hudson botou uma calça larga, uma sapatilha que era fina na frente e apertava os pés. Ele então botou uma espécie de cabelo atrás bem grande, pintou o cabelo de preto porque ele queria ficar parecido com aquele povo, para que as pessoas não se assustassem mais com ele. Então ele foi para aquele lugar e começou a falar de Jesus, e as pessoas recebiam ele muito mais abertamente. As crianças queriam chegar perto dele, os adultos queriam chegar para ouvir. Os adultos recebiam a palavra de Deus, os evangelhos e os folhetos, e saíam agradecendo de felicidade. O Hudson trabalhava ali e falava do amor de Jesus, até que um dia ele foi para uma ilha. A ilha se chamava de Sangue.
Tissangue, o nome da ilha. Ele ia lá falar do amor de Jesus àquelas pessoas. Hudson então pregava o evangelho de Jesus. Hudson entregava folhetos e ajudava a curar as pessoas. Ele levava os melhores remédios. Ele chegava e abençoava aquelas pessoas, não só com as coisas materiais, com remédios e alimentos, mas principalmente com a palavra de Deus. Era o que o Hudson fazia a todo momento e as pessoas se convertiam. Mas algo terrível estava para acontecer. Hudson recebeu uma notificação. Hudson então recebeu em sua casa uma carta, uma notificação para ele, notificando ele de algo. E algo terrível estava para acontecer. Algo muito triste estava para acontecer. Mas isso nós só vamos descobrir na próxima história que a tia Estela vai contar quarta-feira que vem. O que será que estava vindo ali para Hudson? Vou dar só uma dica, não era coisa boa. Será que Deus ia fazer o Hudson ir embora da China? Será que algo de ruim aconteceu com o Hudson? O que será que tinha nessa notificação para o Hudson? Ele fazia tanto bem para a cidade, ou será que era algo bom? Será que era algo bom? Vamos aguardar até quarta-feira e assim nós vamos descobrir o que aconteceu com o Hudson naquela ilha onde ele estava, na ilha Tissangue. O que aconteceu? Mas isso só semana que vem que nós vamos descobrir. O que eu quero destacar para todos vocês, crianças, é que vem aqui o nosso grande saleiro, tá vendo? Nós podemos ser sal nesta terra. A Bíblia fala, sabe, crianças, lá em Mateus 6, no Mateus 5, no versículo de 13 até 16, que nós somos o sal da terra. Nós precisamos temperar este mundo. Hudson, quando chegou ali naquele lugar estava muito triste, a China estava muito triste, e ele pôde assim levar um pouco de alegria de Jesus para aqueles lugares, levar um pouco do seu amor para aqueles lugares, do amor de Jesus. Nós também devemos ser assim, ser sal e também, criança, ser luz neste mundo. Hudson levou a luz que é Jesus àquele lugar. Nós precisamos ser assim também no mundo, obedecer a palavra de Deus, para que as pessoas também possam se alegrar. Nós precisamos clarear a vida das pessoas com a palavra de Deus. Nós somos luz, não podemos ficar escondidos. Nós precisamos levar o amor de Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós precisamos querer que outra pessoa também receba. Então eu desafio você, você mesmo, que já recebeu a Jesus como Salvador, a falar do amor de Jesus a pelo menos uma pessoa essa semana, a falar para ele do quanto Deus o ama, assim como Hudson foi ali naquela cidade e mesmo que machucaram ele falou do amor de Jesus ao mandarim e o mandarim ficou muito feliz e muitas pessoas puderam receber a Jesus como Salvador através da vida de Hudson. Eu desafio você a falar do amor de Jesus para alguém, que seja dentro da sua casa, mas você fale do amor de Jesus para alguém e salve pelo menos uma pessoa para Jesus. E você que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, eu quero dizer para você que você pode recebê-lo hoje. O mandarim não conhecia Jesus e ele então, quando ouviu a palavra de Deus, ele ficou muito satisfeito. E ele quis que a palavra de Deus fosse falada para outras pessoas. E muitas pessoas receberam o amor de Jesus. Você hoje quer receber esse amor? Esse amor que traz alegria?
Esse amor que vai te dar a salvação. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador e nesta noite você quer fazer isso, eu vou pedir a você que abaixe a sua cabeça neste momento. E você vai fazer essa oração em silêncio. Você e Deus neste momento. Vai falar com Jesus o que você está sentindo. Você precisa entender que você é pecador. A Bíblia fala que todas as pessoas do mundo pecaram. Todas. E todas estão separadas do amor de Deus, da glória de Deus. Mas a Bíblia fala também lá em João 3,16, que Deus enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Sabe para quê? Para que nós não morrêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. E é só através do sangue de Jesus Cristo, como a Bíblia mesmo diz, através do sangue de Jesus Cristo, é que nós somos purificados do pecado. E assim a Bíblia diz também lá em Apocalipse, que todo aquele que crê vai receber a coroa da vida, vai ir para o céu. Você quer crer hoje? Você quer habitar o céu? Você quer morar com Jesus eternamente quando tudo isso aqui acabar? Faça essa oração comigo. Abaixe a sua cabeça agora. Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que eu sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Pecado é tudo aquilo que deixa o seu coração triste. Então eu te peço perdão e peço ao Senhor que me perdoe, que tira de mim tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque eu quero viver uma nova vida contigo. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador neste momento. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar escrevendo o meu nome aí no seu livro da vida, para que quando tudo isso acabar, o Senhor possa ler o meu nome e eu possa habitar o céu com o Senhor Jesus eternamente. Também quero pedir que o Senhor me dê coragem para falar do seu amor àquelas pessoas que também precisam receber a Jesus. Porque hoje, nesta noite, eu recebo a sua palavra, o seu amor. Eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração, você vai assim poder dizer: meu nome está escrito no livro da vida que está lá nos céus. Amém? Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Que Deus continue abençoando, que Ele derrame toda a paz dEle para vocês, que Ele assim possa protegê-los de tudo isso e que vocês não venham perder a fé de vocês, porque o amor de Jesus Cristo cobre todos vocês, cobre uma multidão de pecados. O amor de Jesus Cristo cobre a todos nós. Vamos continuar firmes, mantendo a nossa fé, porque o nosso Deus está conosco. Não perca a sua fé. Semana que vem nós vamos descobrir, hein? O que será que tem ali? Acho que eu já vou logo ler para saber o que aconteceu, o que foi isso que o Hudson recebeu. Quero só saber o que o Hudson recebeu, mas só semana que vem. Espero vocês. Tchau!